A natureza humana é uma realidade essencialmente espiritual, desde o ângulo da cultura e da consciência em especial. Ainda que o ser humano não tenha este fato sempre muito claro, o que está na base dos mitos da criação divina do ser humano, para além, pois, do meramente material. Com isto, tudo o que diz respeito à espiritualidade resulta sempre de grande importância para a humanidade. Por essa razão, o conhecimento da natureza da iluminação dos Budas representa algo maior no cenário da espiritualidade, porque permite resgatar muitos saberes perdidos em torno dos caminhos da espiritualidade, com destaque então para a questão central da iluminação. Uma das grandes conquistas dos nossos tempos e um sinal definitivo da renovação do planeta é que hoje temos a rara oportunidade de aprender diretamente com um Buda sobre tais assuntos capitais da cultura, destinados a tornar-se universais com toda certeza, dada a sua importância geral. Eis que o resgate dessas informações vem no bojo de um processo histórico planetário de sínteses culturais, como ocorre, aliás, em qualquer manifestação divina. O tema da iluminação é bastante mais rico, complexo, profundo e importante do que se costuma imaginar hoje em dia. Já faz muito que a humanidade perdeu os verdadeiros referenciais sobre a iluminação espiritual e vem confundindo com insights transitórios que podem ser obtidos através de esforços direcionados e picos de energias. Aqueles que estudam o assunto mais a fundo compreendem que existe, pois, uma clara divergência epistemológica em torno dessa questão. De um lado, existe uma certa banalização do assunto, onde quase somente se fala do êxtase resultante, e de outro lado, existem os contextos realmente tradicionais ligados às religiões pela via do sofrimento e da ressurreição, da expiação e da salvação. Geralmente, o universo místico trata apenas da primeira vertente. Daí se mostram fotos de yogis famosos em êxtase, como se tal coisa tivesse maior importância para o todo e não para a própria pessoa e seu círculo imediato de simpatizantes. Se tais experiências menores fossem de fato uma iluminação, a energia do mundo seria outra, mas na verdade o seu efeito é mesmo bastante mais limitado. Muitos imaginam hoje que o conhecimento do ser já representa a própria iluminação, mas este não é um conhecimento perfeito, sendo um parecer parcial mais próprio do Kali Yuga e da Era de Peixes em especial. O ser, que é uma expressão da sabedoria, representa apenas uma polaridade da iluminação, integrando o trabalho da mística. A outra parte, relacionada ao fazer, demanda o saber técnico e o trabalho direto com as energias ou com o ocultismo. Cabe daí exercitar também a vontade com a luz e a técnica com o mantra, representando o poder e a ciência. Com tudo isso, a verdadeira iluminação representa também uma radical transformação de energias, pessoais, mas de grande impacto coletivo, e demanda uma criteriosa preparação prévia através de outras iniciações. Jesus demonstrou de várias formas possuir outras iniciações, através da sua transfiguração no Monte Tabor e por seu grande conhecimento sobre a cura espiritual adquirido com os essênios e os terapeutas de Alexandria, entre os quais viveu por anos. Esta iluminação maior envolve não apenas uma grande expiação kármica, como também um grande impacto na atmosfera espiritual de toda a humanidade. A mística da verdadeira iluminação é de uma grande riqueza tradicional, envolvendo o simbolismo da Shakti como força serpentina do sagrado feminino, capaz de desenvolver o poder interior, e também dos animais de poder naturais ou fantásticos como símbolos de síntese e de transformação. É natural, porém, que conhecimentos tão elevados se percam com o tempo. Mesmo no budismo, que tamanha ênfase sempre deu à iluminação do Buda, a questão foi se diluindo e as informações se fragmentando. Aqueles que conhecem o budismo sabem que ao Buda é dado como característica principal a sua iluminação espiritual, como uma conquista ímpar e excepcional.
ao mesmo tempo em que existe uma ampla retórica com áreas de banalização em torno do assunto. Talvez as pessoas devessem prestar mais atenção à recorrência do símbolo da cruz e seus análogos através das diferentes religiões. Com efeito, a verdadeira iluminação tende a conduzir ao adeptado e à superior clarividência, caso o Arhat sobreviva às provações em curso, algo que tampouco se associa comumente à ideia corrente de iluminação. Tudo isso demonstra, pois, como a iluminação soa a um processo quase desconhecido hoje da humanidade, dada sua raridade e elevação. Porém, não é difícil reunir as informações para alcançar o entendimento do assunto. A afirmação budista da morte dos Arhats representa uma indicação da dramaticidade da quarta iniciação. A sobrevivência à cruz espiritual é, portanto, a primeira grande característica dos mestres verdadeiros. Naturalmente, o símbolo da árvore da iluminação está diretamente ligado ao tema. Ainda que diferentemente de outras religiões, no budismo tampouco se explicita o tema como local de suplícios. A tradição Bodhisattva, porém, insinua nessa direção, ao enfatizar o renunciante e o serviço incondicional à causa da humanidade, levando à iluminação através do sofrimento ou desde o alto da sua paixão. No caso de Maitreya, é dessa segunda situação, sobretudo, que estamos falando, apesar da primeira tampouco lhe ser desconhecida em função dos seus esforços yogis e outras tantas circunstâncias mais ou menos afins. Com isso se estabelece um novo marco nas coisas da nova era, posto que pela primeira vez um iniciado reivindica uma iluminação maior realizada no contexto universal da mística e da religião reunidas, ou seja, dentro do verdadeiro espírito perene da tradição. Não surpreende, pois, que seus esforços tenham resultado em realizações maiores. O assunto da iluminação representa algo extremamente sério e de inestimável importância para todo o planeta e para a humanidade em especial, já que ela é o foco central das dinâmicas planetárias. Existe uma frase da cultura clássica sobre teologia que é tão boa que os próprios filósofos cristãos fizeram questão de aproveitar. Tratemos, pois, de citar o texto do poema grego de Epimênides, de onde ela foi retirada. Tu, Zeus, não está morto, tu vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. Crítica, entre 600 e 700 a.C. São Paulo menciona esta última passagem em apoio à teologia cristã, dada a grandeza e profundidade do texto. No entanto, isso também se aplica diretamente aos esforços de iluminação dos Budas. Quando um ser humano se ilumina de fato, ele aporta uma contribuição inestimável para a segurança psíquica e existencial do planeta. Como conhecemos o cenário espiritual da humanidade, ou a história da sua evolução espiritual, podemos apresentar a seguinte situação. O planeta tem por hora apenas 10.000 anos de esforços regulares e contínuos de iluminação verdadeira ainda, contra incontáveis milhares de anos de feitiçaria. E mais, não qualquer tipo de feitiçaria, mas sim bruxarias realmente muito poderosas têm se acumulado desta forma, apesar de estarem hoje reduzidas a alguns poucos rincões do planeta. Portanto, tampouco será qualquer pequena iluminação que irá superar toda essa energia pesada que ainda existe no planeta e que a humanidade infelizmente segue alimentando com guerras e matanças de animais. Os verdadeiros seguidores da hierarquia, dos Budas e do Deus vivo, precisam assumir, portanto, a responsabilidade de cuidar das energias do planeta, da mesma forma como cuidamos do ar que respiramos, se é que também cuidamos disto afinal. Daí ser assim tão importante que se conheça os ensinamentos espirituais de Maitreya, com toda a sua restauração e renovação de saberes, para que a verdadeira espiritualidade possa ter lugar, de uma forma satisfatória e suficiente aos olhos do universo. Afinal, se as pessoas realmente acham que poderão entrar no céu, paraíso ou nova era com suas próprias crenças, por que razão ainda não entraram e, pelo contrário, o mundo ainda está sempre caminhando para escancarar as portas do inferno?
Acontece que estamos sim falando já de processos históricos e não de simples mitos ou profecias. A hora soa, pois, para esse tipo de manifestação, uma vez que os bons calendários raciais têm assinalado a transição de tempos. As profecias de Nova Era, transmitidas por mensageiros sérios, têm apontado para fatos dessa natureza. Ainda que nestes assuntos, infelizmente, nunca se possa contar com informações fidedignas dentro das religiões tradicionais, uma vez que todas foram distorcidas por esta ou por aquela razão. Os tempos também são deveras eloquentes acerca da necessidade de uma renovação das energias espirituais. Isso deveria ser suficiente para que pessoas de bom senso chegassem a questionar os dados irracionais trazidos pelas religiões. Assim, importantes mistérios planetários seguiram-se aos grandes esforços de iluminação de Maitreya, pois dificilmente algum historiador consegue compreender realmente a surpreendente queda do Muro de Berlim que pacificou o planeta por toda uma década. Aqueles que estavam atentos aos fatos do mundo sutil sabem perfeitamente que, para os finais dos anos 80, quando se vivia um novo auge da corrida armamentista, o planeta estava literalmente mergulhado em energias infernais. E de súbito, tudo isso se transformou e o planeta como um todo despertou até mesmo para o problema do meio ambiente, resultando na primeira Conferência Mundial de 1992. Pois não é nenhuma fábula que a cruz dos avatares envolva de amor o planeta como um só coração. O governo interno do mundo é uma realidade, ainda que a iluminação envolva um processo de purificação que deve ser completado pela educação voluntária e consciente a partir dos ensinamentos do Dharma, incluindo também a própria difusão da iluminação entre seus seguidores, para complementar a potência dos esforços do Avatar, no sentido de dar uma continuidade ao processo. Pois Jesus, quando estava encarnado, também declarou: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Certamente também no sentido ocultista. Os mestres trabalham também através da sinarquia, que é a sua colaboração formal com o mundo pela disposição de discípulos seus nos cargos de poder, a fim de que as coisas corram cada vez melhores e as trevas não regressem tão facilmente. O mundo somente voltará a ser um lugar seguro quando todos os grandes dirigentes políticos forem discípulos de Maitreya, ou quando os discípulos seus se tornarem dirigentes das nações. Pois mais do que religiosa, a obra dos avatares é essencialmente civilizatória, e para isto serve também a verdadeira iniciação, capaz de empoderar espiritual e socialmente as pessoas. A organização da Loja Branca representa uma necessidade vital para a evolução humana, sob pena da autoextinção da humanidade em cada nova etapa, não permitindo descanso ou esmorecimento. Nesse aspecto, é fundamental que a experiência superior do Buda seja devidamente colhida como informação de primeira linha, para que as grandes verdades da espiritualidade possam ser devidamente conhecidas e praticadas. A espiritualidade é uma ciência tão rigorosa quanto qualquer outra, e aqueles que a amam devem se organizar para que as coisas possam ter um bom andamento. A tradição afirma que os avatares vêm para restaurar o Dharma. Há, com efeito, muito para ser organizado, resgatado e acrescentado em termos de espiritualidade ao cabo de um Kali Yuga, e no processo de implementação de uma nova raça, para que as coisas realmente venham a acontecer. Não há profecias que não tenham o seu agente ativo. Assim, por se tratar de um Buda solar, de abertura de raça e de implantação de uma idade de ouro, Maitreya se mostra em posturas mais ativas e com atitudes mais positivas, sorridentes e altivas. É preciso compreender que o trabalho dos grandes mestres é acima de tudo didático e não tem qualquer intenção de tutelar a humanidade. Sua atividade é de instrução sob diferentes formas, seja pelo exemplo, pela educação formal, pelo treinamento técnico, através das artes, etc. E isso também vale para a espiritualidade, onde não existe qualquer intenção de substituir a humanidade. É verdade que as hierarquias sacrificam-se regularmente pela humanidade, saudando o seu karma com grande sacrifício, da mesma forma como os pais se sacrificam por seus filhos. Acontece que, se assim não fosse, a humanidade não teria chances de sobreviver,
pois seria tragada em sua própria híbris ou entropia, por não saber controlar as energias com que maneja ou que existem no mundo. Isso serve para sugerir o quanto a humanidade ainda se encontra na sua infância. Tudo que a humanidade pode fazer, então, é ser grata a Deus e assimilar as orientações iluminadas dos seus mensageiros, ciente de que também na espiritualidade a melhor resposta sempre será buscar contar com os melhores especialistas.